Desde muito pequena, eu percebia que meu pai, ele não gostava de mim. Como é que eu sentia isso? Como é que eu percebia isso? Ele era muito diferente. Ele não deixava nada me faltar, ele não deixava comida faltar, sempre estava ali preocupado comigo, mas ele não me dava carinho, ele não me dava atenção, sabe, como pai. Eu sempre via minhas amiguinhas com o pai delas, sempre prestativo, amoroso, dava beijo, abraço. O meu pai nunca fez isso. E eu vivia muito triste por causa disso. Eu não tinha coragem de perguntar nada a ele, porque também ele era muito bravo, assim, sabe? Eu tinha um pouco de medo dele. Mas enfim, eu fui crescendo em um lar assim. A minha mãe sempre muito desconfiada, sabe? No canto dela. Meu pai dava toda a atenção à minha mãe, era muito carinhoso com minha mãe, mas comigo não era carinhoso. E quanto mais eu crescia, mais eu ia percebendo isso, eu ia percebendo que estava estranho, que não era normal. Então, quando eu fiz 18 anos, eu conheci um carinha que de cara eu me apaixonei e a gente começou a namorar. A minha mãe e o meu pai não aceitou esse namoro. Meu pai não gostava dele de jeito nenhum. Meu pai me avisou, falou que não foi com a cara dele, que ele era muito maloqueiro, que ele ia me fazer sofrer. E eu falei pra ele que não, que ele era totalmente diferente, ou seja, eu teimosa, né? Adolescente teimosa. Fui contra o meu pai. Falei que meu pai nunca me deu atenção, nunca me deu amor e que ele não tinha moral pra estar falando aquilo, pra me dar conselho, né? Então eu fui contra ele, bati de frente. A minha mãe também discutiu comigo. Eu acabei saindo de casa pra ir morar com ele. Passados 6 meses morando com ele, eu acabei engravidando. E eu tive a minha princesa, que hoje é a minha vida. Mas ele começou a mudar, né? Como sempre, a maioria dos caras começa a mudar com a mulher, começa a ficar agressivo, começa a ficar violento. Só que eu não aguentava mais aquela situação, só que eu não podia voltar pra casa, porque a minha mãe já tinha falecido durante esse tempo que eu tava morando com ele, né? Eu não tinha mais ninguém, porque o meu pai não tava nem aí pra mim. Gente, pra vocês terem uma noção, o meu pai lavou as mãos, sabe? Meu pai não procurava saber como é que eu tava, não queria nem saber da neta. Então eu fui aguentando, sabe? Eu fui empurrando com a barriga, fui aguentando até onde dava. Então quando a minha filha fez 6 anos, eu dei um basta. Eu não aguentei, eu disse, já chega. Eu não quero mais isso pra minha vida. Então, pra onde eu fui? Pra casa do meu pai e pedi a ajuda dele. Gente, eu lembro até como se fosse hoje. Eu bati na porta e ele abriu. Ele foi assim pro meio da porta, não deixou eu entrar. Olhou pra mim e falou: o que é que você quer? E eu falei: pai, eu tô sofrendo muito. Me desculpa, me perdoa não ter ouvido o senhor. Eu tô arrependida. Por favor, pai, me perdoa, me ajuda. E o meu pai falou que já tinha lavado as mãos por mim, que o que ele fez por mim ele já tinha feito na minha criação, quando a minha mãe era viva, e que ele não precisava, ele não tinha mais obrigação de nada comigo, que eu já era de maior, já estava casada, e que eu voltasse para casa. E eu falei que não dava mais, porque o meu marido estava muito abusivo, ele estava me humilhando muito, ele estava me batendo. Eu disse: pai, por favor, eu implorei, gente, quase que eu me ajoelho nos pés do meu pai, pedindo para ele me ajudar. Então, com muita luta, depois de eu falar bastante ali na porta, ele deixou eu entrar com minha filha. E quando eu entrei, ele falou assim pra mim: eu já criei você, agora eu não vou criar filho dos outros, tá bom? Eu não quero que você mexa em nada na minha casa, na minha geladeira. Não quero que você dê a minha comida pra essa menina. Gente, juro por Deus que ele falou isso. Sabe aquele orgulho, né? Eu sempre fui muito orgulhosa, mas eu precisava dele. Eu até então não tinha trabalho e eu precisava da ajuda dele, pelo menos o teto. Só que eu entrei em contato com uma amiga minha que vendia produtos de beleza e eu perguntei se ela podia me ajudar para eu ser revendedora, porque eu tava precisando muito de uma grana. E ela me ajudou, eu consegui ser revendedora. Enquanto isso, eu falei pro meu pai, né? Porque até então, como é que eu ia conseguir dinheiro assim da noite pro dia? Então eu falei pra ele, eu disse: pai, por favor, me empresta, depois eu te devolvo e tal, né? Então a minha filha, gente, eu lembro, até hoje quando eu lembro disso, me dá muita vontade de chorar. Porque a minha filha, ela pediu um copo de leite e eu não tinha. E eu falei pra ela: filha, mamãe não tem. E ela falou: mamãe, mas o vovô tem. E eu falei: filha, não pode pegar nas coisas do seu avô. O seu avô já disse que não quer que você pegue nada dele, que não quer que eu dê comida dele pra você. Então, mas só que minha filha ficou muito agoniada, sabe? Perturbando muito, querendo leite. E eu fui lá, criei coragem, fui no meu pai e falei: pai,
a minha filha tá querendo um leite, o senhor pode me emprestar e tal. E ele olhou pra mim e falou assim, tá bom, empresto. Eu empresto. Um copo de leite, né? Aí eu falei, sim, pai, um copo de leite. Aí ele pegou a caixa do leite, colocou no copo e falou assim, amanhã eu quero que você me devolva a caixa inteira. Sim, gente. Eu peguei um copo de leite e ele disse que queria a caixa inteira do leite. E eu respirei fundo, sabe? Eu engoli o meu orgulho. Eu respirei fundo e falei, tá bom, pai. Amanhã eu te dou a caixa do leite. E fui pro quarto e dei pra minha filha. Eu já tinha entrado em contato com umas pessoas, com uns colegas, umas amigas. E elas aceitaram me ajudar, elas aceitaram comprar os produtos que eu já tava vendendo. E eu fiquei de levar na casa delas. Só que era muito longe, eu ia a pé. E a minha filha não ia aguentar andar aquilo tudo, aquele caminho todo comigo. Então eu conversei com ela e falei, filhinha, fica aqui, tá bom? No quarto. Não perturba o seu avô. Não abre a porta, tá aqui. Deixei o meu celular com ela pra ela ficar ouvindo música e tal, um fone de ouvido. E eu falei, filha, não sai daí, tá bom? Não sai. Eu vou falar com seu avô. Eu vou pedir pra pelo menos ele trazer a sua comida aqui, tá bom? Mas não sai, não dá trabalho, filha, por favor. E a minha filha, gente, ela sempre foi muito obediente, 6 aninhos. Mas ela era muito consciente, muito obediente. Então eu deixei ela lá com o coração na mão, mas eu precisava ir, porque eu precisava pegar o dinheiro pra pelo menos devolver a caixa de leite do meu pai, porque senão ele ia pirar, né? Então conversei com ele, eu falei que se pelo menos ele podia dar um prato de comida pra minha filha, que eu ia sair, ia passar o dia fora. E ele não ligou, ele não me respondeu, mas eu confiei, gente, que ele ia fazer isso. Assim, ele não foi um bom pai, mas ele não deixava nada faltar pra mim, ele não deixava eu passar fome. Então eu pensei, não, ele não vai deixar a minha filha, a neta dele, sem comer o dia todo, né? Então eu fui, né? Falei pra ele que, por favor, dá pelo menos o almoço pra ela, que ela não tomou café. Então eu fui sair. E, gente, depois de muito tempo, já era tarde da noite quando eu voltei, fazendo minhas vendas, sabe? Quando eu cheguei em casa, a minha filha tava chorando no quarto, sozinha. E eu falei, filho, o que aconteceu? Ela falou, eu tô com fome, mamãe. E eu falei, filha, eu não acredito que o seu avô não lhe deu comida. Ela disse, não. E eu, gente, nessa hora, me subiu uma raiva muito grande, sabe? Um desgosto muito grande. E eu fui lá com tudo. E eu falei pra ele, como é que pode o senhor fazer isso com a criança? Tome vergonha na sua cara. Ok, eu desde o começo, desde quando eu comecei a entender as coisas, eu percebi que o senhor não gostava de mim, que o senhor não me amava. Mas fazer isso com uma criança, não dar comida, o senhor é o quê? O senhor nem parece que é o meu pai. E quando eu disse isso, gente, com muita raiva, ele bateu assim, ele se levantou, bateu na mesa e falou, eu não sou o seu pai. Eu não sou o seu pai, garota. A sua mãe, ela me traiu. Ela me traiu com outro cara. E ela, depois de um tempo, disse que estava grávida de você. E eu perdoei a sua mãe. Eu criei uma filha que não era minha. Eu criei você. Você nunca foi minha filha. Foi daí que a minha ficha caiu. Foi daí que eu percebi o porquê que ele me tratava com tanta diferença. E, gente, com muita dor no meu coração, sabe? Mas eu mantive a calma naquela hora porque meu chão se abriu. E eu falei pra ele, e que culpa eu tive do erro da minha mãe. Eu não mandei, eu não pedi pra nascer. Eu não pedi pra você me criar. Então, se você sabia que você não ia conseguir me criar como se fosse sua filha, por que você perdoou a minha mãe? Por que você me aceitou na sua vida? Então, gente, eu comecei a chorar muito. E eu falei pra ele, amanhã mesmo eu vou embora. Amanhã mesmo, porque eu posso perdoar tudo. Menos o que o senhor fez com minha filha, deixar minha filha com fome o dia todo. Isso não se faz com a criança. Então ele falou, ficou lá gritando, falando, ah, vai embora mesmo, ah, não sei o quê, e tal. Aí no outro dia, gente, eu peguei as minhas coisas e já tava saindo pra ir embora. E a minha filha me puxou e falou assim, mamãe, deixa eu dar um abraço no vovô.
E eu disse, não, filha, não, você é louca. E a minha filha se soltou da minha mão e correu pro quarto. O avô tava dormindo, gente, porque era de madrugada, na hora que eu saí. Eu não queria nem ver a cara dele. E correu pro quarto do meu pai. E deu um abraço nele. Simplesmente deu um abraço. E falou, eu tô indo embora, vovô. Mas eu te amo. E, gente, eu pensei que o meu pai ia fazer alguma coisa, sabe? Ia gritar com a minha filha, mas ele ficou imóvel. Ficou imóvel. Então eu puxei a minha filha e comecei a brigar com ela. E quando eu tava, gente, na esquina da rua de casa, o meu pai grita, Bianca, vem aqui. E eu falei pra ele que não, que pra mim já deu, que eu já aguentei demais. E ele foi até mim, ele correu lá, ele foi lá e falou, Bianca, pra onde você vai? Simplesmente assim, gente, parecia que mudou, sabe, da água pro vinho. E ele disse, você tem pra onde ir? Eu falei, eu me viro. Eu não tenho, mas eu me viro. Aqui eu não fico mais. Ele falou, Bianca, pelo amor de Deus, vamos se acalmar. E ele começou a me acalmar, sabe? Ele começou a me acalmar. E ele pegou, gente, e me levou pra casa de volta, pra casa dele. E ele falou assim, Bianca, eu extrapolei. Eu sei que você não tem culpa. Eu pensei a noite toda, você não tem culpa. A sua filha também não tem culpa. Fique aqui. Fique aqui, quando você arrumar um lugar, você vai embora, mas eu não posso deixar, eu não posso ficar com esse peso na minha consciência. E eu fiquei sem entender nada, simplesmente sem entender nada. Aí o que aconteceu? Eu aceitei, porque realmente, gente, eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha com quem deixar minha filha, então eu aceitei ficar lá. Só que aí eu conversei com ele e falei assim, você tem certeza que você vai ter paciência, que você vai me ajudar, porque eu não posso levar minha filha quando eu saio, porque eu vou a pé pra rua, eu ando a pé e ela não aguenta, entendeu? Então ele falou assim, não, fica tranquila, e todo nervoso, sabe? Alguma coisa no meu coração dizia pra eu confiar, eu não sei porquê, mas alguma coisa dizia pra eu confiar. Então deixei a minha filha lá com ele e fui trabalhar. E quando eu voltei, a minha filha tava toda feliz, toda contente. E eu levei ela pro quarto e conversei com ela. Então, filho, o que aconteceu? E ela falou, o vovô me deu de comida, o vovô conversou um pouquinho comigo e tal, né? Então tá certo. E eu comecei a ficar mais tranquila, né? Só que aí eu não relaxei. Eu continuei trabalhando, fui procurando lugar, sabe? Pra ficar, entrando em contato com meus amigos, se sabia de alguma pessoa que podia me ajudar, conter a situação. E todas as vezes, gente, que eu chegava, a minha filha estava muito feliz. Só que teve um dia que quando eu cheguei, o meu pai estava deitado na cama com muita febre. Então nessa noite, gente, eu passo a noite todinha cuidando dele, né? Eu sempre conversava com minha filha, né? E na hora de dormir eu perguntei a ela, filho, o que aconteceu com seu avô? Porque ele mudou assim de repente. E eu conversava com ela, sabe? Sabendo que ela não ia entender nada. Porque ela era uma criança de 6 anos, mas eu falava assim porque eu não tinha ninguém para conversar. E ela disse que orou pedindo para Deus tocar no coração dele, para ele mudar, para ele ficar bonzinho. Essas foram as palavras dela, gente. Eu fiquei pensando, meu Deus, que estranho. Porque num dia ele estava revoltadíssimo, deixou a minha filha passar fome, o dia todinho sem comer. E no outro dia, quando a gente foi embora, ele se arrependeu e mudou totalmente. Comecei a focar nele. Eu comecei a cuidar muito dele. A minha filha sempre lá, sentadinha com ele, se deitava assim no colo dele, dormia junto com ele, sabe? E eu fiquei impressionada. Eu ficava chocada, eu não acreditava no que estava acontecendo. Parecia um sonho. Passado bastante tempo, ele melhorou. E eu falei pra ele que eu já tinha conseguido uma casa. Era um quartinho, sabe? Mas era pra começar e tal. E o meu pai chorou. Ele disse, por favor, filha, não vai. Não vai, fica comigo. Aí eu falei pra ele, mas pai, eu continuo chamando o senhor de pai, mas você mesmo disse que não é o meu pai. E ele falou assim pra mim, gente, juro por Deus. Ele olhou assim pra mim e falou assim, pai é quem cria. E, gente, dessa hora, ele me deu um abraço muito forte. E a minha filha abraçou a gente junto. E a gente começou a chorar, gente, a gente não conseguiu conter as lágrimas. E ele me pediu perdão nesse momento, gente. Ele falou, me perdoa, filha. Eu não quis fazer, eu não queria fazer isso com você. Me perdoa o tempo perdido que eu não tive. Deixa eu acompanhar a minha neta
para recuperar o meu tempo. Eu acho que Deus tocou no meu coração e me mostrou que eu estava errado. E eu consegui me arrepender a tempo. Então me perdoa, minha filha. Deixa eu recuperar o tempo perdido. E, gente, eu não aguentei. Sabe? Essas palavras me fez chorar. E, enfim, eu continuei morando com ele. Eu e minha filha convivemos com ele 3 anos. E ele aproveitou muito, 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 muito. Mas depois disso ele faleceu, infelizmente. E eu sou muito grata. Eu sou muito grata a Deus por ele ter feito esse milagre na minha vida, né? Porque eu nunca imaginava que meu pai iria se arrepender de tal forma. E eu acho, sim, gente, que a fé de uma criança, a oração de uma criança tem poder, né? Eu acredito muito que a fé, ela move montanhas. Então, o que minha filha fez de orar pelo avô, pedir para Deus tocar no coração dela, uma coisa que eu nunca ensinei para minha filha, gente. Eu nunca ensinei isso à minha filha. Então, depois daquele abraço que ela correu lá, abraçou o avô, mesmo o avô sendo rude com ela, mesmo o avô sendo ruim com ela, abraçou o avô e disse: eu te amo. Então eu acho que isso amoleceu também o coração dele, né? Eu consegui ver o homem que realmente ele era. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Gente, essa história, ela é uma inspiração, tá bom? Eu me inspirei, depois eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do vídeo original, tá? Eu me inspirei nessa história. E por que eu trouxe essa história pra vocês, gente? Porque falou da fé. Realmente, gente, a fé move montanhas. Porque essa história, gente, ela me emocionou muito mesmo. Mostrou a fé que a garotinha tinha. Uma criancinha, né? E eu me identifiquei muito. Porque quando eu era criança, eu tinha muita fé. Também, até hoje eu tenho fé. Mas quando eu era criança, eu tinha bastante fé que as coisas iam melhorar. Eu tinha esperança, eu orava, sabe? Eu pedia para Deus tocar no coração também, igual essa história, gente, das pessoas, assim, para nos ajudar, que a gente tava numa situação muito difícil. E Deus nos ajudava, gente, era incrível. Então eu confio sim, eu acredito que a oração, ela é muito poderosa, ela é muito forte. E a sua fé também é muito importante, gente. E outra coisa, gente, não retribua o mal com o mal. Vocês viram a criança, gente. Se todo mundo tivesse a inocência, a pureza das crianças, não é? Olha só o exemplo dessa menina. A menina ensinou uma lição para a mãe. A mãe já estava com ódio no coração dela, com orgulho ferido, entendeu? Então a menina ensinou uma lição para a mãe de que a gente não deve guardar rancor e nem raiva de ninguém. Essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês com essa história. Espero muito que vocês tenham gostado, se identificado também de alguma forma. Se você for novo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história, tá bom? Deixa bastante like, não esquece, porque isso ajuda o nosso canal, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.